Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo novo para vocês da Jaquerola Jogos Didáticos, que é o Complete o Desenho. O Complete o Desenho é muito simples, mas vocês vão entender que ele tem um mecanismo de entendimento de inclusão hierárquica, que é um processo mental que o Piaget fala necessário para a construção do conceito de número, que é bem avançado, na verdade, para as nossas crianças de educação infantil. Mas dá para brincar com as crianças de educação infantil tranquilamente, tá? Só que serve também para o fundamental, para os anos iniciais do fundamental, as crianças um pouco maiores. Porque esse conceito da inclusão hierárquica, ele vai estar meio que contido, como se fossem barrinhas de Cuisinart, essas daqui, tá? Que vão ajudar a completar o desenho. Qual que é a função, ou melhor, o objetivo desse jogo? É a criança conseguir completar todo o desenho, essa parte quadriculada, que no caso formou uma árvore, né, com um matinho em volta. Mas a ideia é a criança completar isso daqui primeiro que os outros. Então, como sempre, vem com 4 tabuleiros individuais, né, plastificados certinho, um para cada criança, pensando numa mesinha de educação infantil ou no agrupamento do ensino fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou deixar esses aqui de lado por enquanto, a gente vai usar um só para vocês perceberem, entenderem qual é a ideia do jogo. Esse jogo vai ser jogado com um dado convencional, tá? Configurado da forma convencional, que é do 1 ao 6, correto? Por quê? Vocês vão entender. As nossas pecinhas, elas têm 6 quadradinhos, outras têm 5 quadradinhos, outras têm 4 quadradinhos, algumas têm 3 quadradinhos, outras 2 quadradinhos e algumas apenas um quadradinho. A ideia é justamente a criança conseguir fazer a soma, né, para ver quais pecinhas vão contabilizar o número total que saiu no dado, tá? Lembra, ela tem que preencher o desenho. As pecinhas que ela colocar em cima do quadriculado não podem ultrapassar o quadriculado. Vou dar um exemplo. Se a criança pega uma peça com 6 quadradinhos para tentar preencher essa parte aqui da árvore, automaticamente vão ficar quadradinhos de fora. Tá errado, né? Ela tem que conseguir encaixar as peças que ela pegar, as tirinhas quadriculadas que ela pegar, exatamente na quantidade de quadradinhos que tem para ela preencher. Pode sobrar, porque daí ela vai usar outras pecinhas para preencher. O que não pode é sair para fora, tá? Então, nos espaços maiores, ela pode preencher com as tirinhas maiores, certo? Mas nos espaços menores, ou no espaço que sobrar, ela vai ter que conseguir preencher com outras pecinhas menores. Aí é que entra a dificuldade quando eu coloco um dado configurado normalmente e a criança tirar 6, por exemplo, e acabarem as pecinhas com 6 quadradinhos, porque são poucas mesmo. Primeiro que a maior parte do desenho elas não cabem, né? E segundo, para ter essa dificultação para a criança. Bom, se ela tirar 6 e não tiver mais pecinhas com 6 quadradinhos, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar pecinhas que somadas completem 6 quadradinhos. Então, ela sempre vai tirar no dado, na verdade, a quantidade de quadradinhos que ela vai pegar, não a quantidade de pecinhas, a quantidade de quadradinhos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Vamos começar o jogo, né? Cada criança joga o dado na sua vez, tirou 5. O que a criança vai fazer primeiro, enquanto ainda tem todas as pecinhas disponíveis? Obviamente, ela vai procurar a pecinha com 5 quadradinhos. Isso já vai ajudá-la a observar e memorizar, né? Ou pela cor ou pelo tamanho da peça, a quantidade, depois que ela contar algumas vezes e já tiver jogado algumas vezes. Ah, só um detalhe, esqueci de comentar. A preparação para esse jogo, obviamente, vai ser essa montagem das pecinhas divididas por quantidade, tá? Por quê? Para facilitar justamente a visão da criança, né? Para facilitar ela conseguir pegar, contar o que ela precisa.
Só que isso é legal de ser feito junto com as crianças e não dado pronto pela professora ou pelos pais. Por quê? Porque daí a criança já vai fazendo comparação, já vai fazendo classificação, já vai fazendo contagem, tá? Então o interessante é deixar que as crianças separem as pecinhas pela quantidade de quadradinhos que ela tem. Vão ser 6 montinhos, né? Um montinho de 6, o de 5, o de 4, o de 3, o de 2, o de 1, tá? Bom, mas vamos lá, continuando. Tirei 5 no dado, vou pegar a pecinha que tem 5 quadradinhos. Onde que eu vou encaixar? Onde ela couber. Se sobrar, se ficar para fora, né? Aí não serve. Eu tenho que encaixar onde ela cabe e sobra onde ela cabe exatamente, se tiver algum lugar. Mas nunca deixar sair para fora do quadriculado, certo? Por mais aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Eu vou por aqui, não tem nenhum lugar que ela se encaixa exatamente. Então, eu vou colocar aqui e vai ficar faltando um quadradinho nessa linha para eu preencher. Mas na verdade faltam muitos quadradinhos para serem preenchidos, né? Então eu vou ter que ir contornando aí os números que der para mim, que sair para mim no dado, tá? Vamos lá, continuando. Ó, tirei 5 de novo. Vamos supor que não tem mais pecinhas com 5, tá? Não tem mais pecinhas com 5 disponíveis. Então, o que, que a criança tem que fazer? Aí entra a parte da soma e também do entendimento da inclusão hierárquica, mas ainda é um entendimento que tá lá no nível mental, né? É o entendimento de que se eu juntar várias peças menores, vai dar 5, ou seja, dentro dos 5 há outras quantidades menores do que 5. Isso é a inclusão hierárquica, tá bom? Mas aqui vamos dizer que ela vai fazer uma soma, né? Então, se é uma criança que tiver um pouco mais de dificuldade, pode ser que ela prefira pegar só pecinhas de 1, vai ficar mais fácil para ela contar. Se é uma criança que já tem um pouco mais de discernimento, pode ser que ela consiga pegar uma pecinha de 4 e mais uma pecinha de 1. Por isso a importância do adulto jogar junto, né, acompanhar para conseguir dar essas dicas para a criança, tá? Qual a ideia? A criança vai fazer a mesma coisa que ela fez anteriormente. Ela vai encaixar essas pecinhas onde for possível. Onde tiver quadradinho, onde não tiver quadradinho, não pode ter pecinha, tá? Então, eu vou colocar aqui. Poderia colocar aqui, por exemplo, que é um lugar que encaixa perfeitamente. Provavelmente é o que a criança vai buscar fazer, né? A criança é bem... Geralmente, ela é bem simétrica. E essa pecinha com 1... Se a criança já tiver também algum senso, ela vai colocar aqui para completar a linha, que antes faltava um quadradinho só. Se não, a professora pode ajudar, os pais podem ajudar e dar uma dica. Mas por isso que é importante jogar. Quanto mais a gente joga, mais a criança vai percebendo essas questões, tá? Bom, eu vou preencher um pouco mais aqui, como se eu já tivesse jogado o dado várias vezes, né? Só para vocês entenderem onde vai morar a dificuldade desse jogo mais para frente, quando ele já tiver mais preenchido. Que é justamente encontrar as pecinhas que eu vou conseguir encaixar nos espaços que eu ainda tenho livres de acordo com o número que sair no dado, tá? A dificuldade do jogo, na verdade, é essa, tá? Ah, mais uma questão. A criança pode mudar as pecinhas de lugar? Essa regra você pode colocar ou não, tá? Se você estiver jogando com crianças muito pequenas, eu aconselho que você deixe as crianças mudarem as pecinhas que elas já têm no tabuleiro de lugar, que é justamente para elas conseguirem perceber melhor quantos quadradinhos, quantas pecinhas de quantos quadradinhos ela ainda vai precisar e onde que ela vai encaixar, tá? Então, se a criança quiser mudar na vez dela, tudo bem. Por que na vez dela? Para o professor poder acompanhar esse movimento e ver se está tudo ok, né? Se está tudo correto. Claro que quando a criança estiver jogando sozinha, vai acontecer dela fazer errado. Mas aí também é um movimento natural de aprendizagem, por isso que ela nunca vai jogar sozinha, ela sempre vai jogar com um grupo, interagir, né? Para que as outras crianças também sirvam como essas que vão lembrar as regras. Outra possibilidade desse jogo
é jogar como se fosse um quebra-cabeça comum, tá? A professora pode oferecer os tabuleiros, não oferecer o dado, e as crianças vão só completando como se fosse um quebra-cabeça comum. Quem completar primeiro ganha, ou independente, as crianças vão só brincando de completar. E assim como elas podem só brincar de completar, usando o dado também, tá? Independente de ser uma competição, isso que eu quero dizer. Pode ser um jogo não competitivo, onde a criança consiga jogar autonomamente com mais tranquilidade, sem observar tantas regras, tá? Bom, então vamos supor que o meu tabuleiro já está assim, quase completo, mas ainda faltando. Será que assim? Acho que é mais fácil para enxergar, né? Para visualizar no vídeo. Meu tabuleiro tá assim, e aí vamos supor que eu tirei um no dado. Um é muito fácil, né? Na verdade, a criança vem, pega um, não tem outra possibilidade, e vai encaixar onde for possível. Tem que ter um trabalho de coordenação motora fina também, porque senão as pecinhas saem do lugar, mas até por isso a possibilidade de poder mudar, né? Eu tentei fazer com aquele papel imantado, mas não dá certo, infelizmente, tá? As pecinhas não necessariamente se encaixam exatamente nos quadradinhos por conta do magnetismo do papel, então eu resolvi fazer assim mesmo, mas como a pecinha tem essa camada de EVA, né? Então fica um pouco mais fácil para a criança pegar, para a criança mexer, para a criança manipular, e ela aprende um pouquinho melhor também no tabuleiro, tá bom? Isso é a preocupação de menos, né? Vamos supor então, joguei o dado novamente, tirei 3. Tem lugar que ainda cabe 3 pecinhas? Tem. Aqui, por exemplo, né? O que a criança vai fazer automaticamente? Muito provável. Ela vai pegar, se ainda tiver disponível, a tirinha com 3 quadradinhos. E depois ela vai procurar se tem onde encaixar. Então também é bom liberar essa regra de deixar a criança pegar para ver, né, se vai de fato ter lugar para ela encaixar. Mas aí tem que ter, se ela pegar uma peça só, é simples a gente acompanhar. Se ela pegar várias peças e ficar tentando encaixar, vai ser um pouco mais complicado. Então, fala para a criança pegar as peças, separar, né? Se ela quiser pegar mais de uma peça para dar a soma do que ela tirou no dado, e daí você vai acompanhando onde ela coloca ou não para saber se você vai ter que ajudá-la a trocar, né? Não a quantidade de quadradinhos, mas a forma como eles vão estar distribuídos nas tirinhas, tá bom? Então, vamos supor, a criança pegou 3, tem onde colocar, ok, colocou, preencheu, não sobrou nada. Agora ela tem só lugares onde cabem tirinhas de 2 ou um mesmo, né? Mas vamos supor que ela pegou 5. Ela tirou 5, 5 é uma quantidade grande, e ela não vai poder pegar a pecinha que tem 5, até porque acabou. Mas se ela quiser, por exemplo, pegar a de 4 e a de 1, aí que entra a atenção e observação da professora, dos pais, ela também não vai conseguir encaixar. Então, o que a gente faz? A gente sugere para a criança que ela repense essas tirinhas, né? Se a de 4 não vai encaixar, então ela vai ter que trocar. Como que ela vai trocar de 4? A de 1, ok. Mas a de 4, como que ela pode trocar? Ela pode trocar por 2 pecinhas de 2. Isso para a criança ainda é um movimento difícil, que ela vai precisar de ajuda, a não ser que já tenha jogado muitas vezes o jogo, aí vai ficando mais fácil para a criança perceber isso, tá? A ideia do jogo é essa mesmo. Então, vamos encaixar. Aqui ainda cabem 2, aqui ainda cabem 2. E ela tirou mais esse daqui também, né? Tem que encaixar também. Encaixou. Ok. Agora, faltam só 2 quadradinhos para ela preencher. Se ela tirar um número maior, por exemplo, 4, não tem problema nenhum. A ideia é ela perceber antes de pegar 4 quadradinhos que ela só precisa de 2. Mas se ela não perceber, não tem problema nenhum. O problema é se ela quiser pegar o 4 assim, né? Se ela quiser pegar o 4 assim, ela não vai conseguir encaixar. Mais uma vez, entra a intervenção da professora. Você vai conseguir encaixar? Não. Então, vamos repensar
como que você pode trocar? Você vai precisar de tudo isso de quadradinho? Conta quantos quadradinhos você vai precisar. Ah, é só 2. Então tá bom, então já devolve um. E agora como é que faz para esses 2 aqui se transformarem em quadradinhos de 1? Aí a criança vai trocar um quadradinho, uma tirinha de 2 por 2 quadradinhos de 1 e vai ter completado o seu jogo. A ideia é essa, tá? Por que deixar a criança jogar livremente? Primeiro, né? Do que fazer esse jogo de forma competitiva, que é justamente para ela ir percebendo as possibilidades que o desenho tem de ser completo com as pecinhas que ela tem disponíveis, tá bom? Então, a criança brincando livre, ela pode encaixar o que ela quiser da forma que ela quiser. E o legal desse jogo é que o adulto, o professor, o pai, ele pode colocar alguns desafios. Por exemplo, ele pode fazer um conjunto de peças que ele tenha visto que encaixa perfeitamente, não sobra nem falta espaço nenhum quadriculado para ser preenchido, e dar esse conjunto montado, essas peças, só essas peças, para a criança tentar encaixar. Isso é um desafio bem interessante, porque a criança vai ter que tentar várias vezes até encontrar uma forma que todas as peças caibam, não sobre e não falte nenhum espaço para ser preenchido, tá? Outra ideia, essa delas completarem livremente, né, para entenderem as possibilidades. Aqui também uma coisa importante que eu acabei talvez não fazendo no preenchimento normal, mas você pode usar as peças tanto na vertical quanto na horizontal. E use esses termos, né, quando você for falar com a criança, porque ela já vai adquirindo esses conceitos, esse vocabulário matemático, tá? Espacial, né, de entender o que é uma coisa que está, um objeto que está na vertical e um objeto que está na horizontal, tá? Eu acho que é um jogo bem legal, justamente por conta dessas possibilidades matemáticas todas, mas aconselho vocês começarem a jogar, a entreter a criança de forma que ela consiga fazer mais autonomamente, ou seja, só como um quebra-cabeça, onde tem várias pecinhas disponíveis e ela tem que completar o desenho. Se quiser fazer com a parte do EVA, a parte colorida, também não tem problema nenhum, pelo menos não nesse momento em que ela estiver jogando autonomamente, só para preencher o desenho, tá? Quando for competitivo, aí é mais legal que seja da parte das bolinhas, para ela já ir entendendo a questão da quantidade, né? Ou da inclusão hierárquica no caso, tá? Espero que vocês tenham gostado, façam um proveito. É um jogo bem interessante para a gente trabalhar com os filhos, com as crianças da classe, desde da educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental. E por serem pecinhas que lembram muito as barras de Cuisinart, embora não vão até 10, né, como as barras de Cuisinart, elas vão só até 6, eu acho que é bem interessante também para a criança conseguir ter outras propostas que ajudem nesse entendimento da inclusão hierárquica, tá? A gente conversa mais sobre isso numa outra possibilidade, mas o objetivo do jogo está explicado. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem. Muito obrigada!